Olá, internautas, aqui é Mourão novamente com mais um podcast do Porto Ferreira hoje. Trazemos hoje uma pessoa muito especial, com grande sucesso na cidade, com a adega, né? O Júlio, que é no Julius Beer Adega, né? E ele também trouxe mais um colega ligado ao ramo, né? Que é o Thiago, do Licor 1985. Tiago, um prazer. Júlio, um prazer. Prazer é nosso. Obrigado pelo convite. Nosso programa hoje está baseado em um conjunto de perguntas que nós recebemos pela internet, principalmente daquelas pessoas que gostariam de empreender. A gente sabe que o setor de bebidas, de drinks está em expansão. Eu acredito quando a gente conversou aqui em off, que ele falou da inclusão das pessoas, de aumento do pessoal jovem, né? E principalmente pelo fato de mais jovens poderem ter acesso a produtos de boa qualidade, que antes, na minha geração, era muito difícil, que essa junção preço e qualidade Sim. Era muito difícil. Eu falo porque eu sou do século passado, né? Então, Júlio, eu queria que você primeiro, né, fizesse sua apresentação, quisesse contar um pouquinho da sua origem, da sua origem até chegar no Julius Adega. Prazer aí, pessoal. Pra quem não me conhece, eu sou o Júlio César, fundador e proprietário da Adega Julius Beer. Desde menino aí, viemos aí de família humilde, mas graças a Deus meus pais nunca deixaram a gente passar necessidade, passar fome, então eles fizeram bastante correria para manter a gente bem estruturado, né? Independente da classe social, da humildade que a gente veio. E comecei aí a minha trajetória trabalhando, eu era repositor de supermercado, trabalhando no setor de bebidas. E tive essa oportunidade de começar a comprar cerveja e revender nos bares da cidade, onde tinha espetinho, distribuidora de bebidas, colocando uma margem um pouco apertada, devido aí à falta, o financeiro mesmo, que era bem curto no início, né? Mas graças a Deus aí, passo a passo, a gente foi se destacando e eu tive a oportunidade de abrir a loja, a Adega Julius Beer. Vi uma necessidade na cidade que faltava um formato de adega igual eu tenho hoje, com qualidade de drinks, de produtos, uma loja bem estruturada, bonita, e a gente veio com esse formato e acabou dando certo, explodiu aí nas redes sociais com milhões de visualizações, milhares de seguidores, hoje sendo referência aí no Brasil inteiro, até para futuros empreendedores. A gente tem acompanhado pelas redes sociais, além, no meu caso, de acompanhar pela rua, tudo, né? Porque eu passo com certa frequência ali e vejo o sucesso. E acompanhei seu sucesso também pelas redes sociais, do curso online. Isso. Chegou até mim, a internet me achou. Aí, ó. Não sei porquê, mas ela me achou. Essa que é a importância de estar sempre nas redes sociais, porque ela vai achando e potencializando os clientes. Isso. Então, Júlio, Thiago, só para você se apresentar um pouco, para a gente saber que a sua presença aqui, puder falar um pouquinho. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer pela oportunidade, uma boa tarde aí para todos que estão assistindo. A minha história não é muito diferente, né, do Júlio, é uma história aí também de muita luta, de muita perseverança e, acima de tudo, muita fé, né? Acredito que as nossas histórias se cruzaram aí por merecimento mesmo. Eu digo que Deus não une pessoas, Ele une propósitos. E por merecimento tanto da minha parte quanto da parte dele aí, o universo fez com que nós nos encontrássemos e uníssemos, né, essa experiência tanto da minha parte quanto da dele no ramo do empreendedorismo. Isso é muito importante, acho que podemos chamar dois jovens, né, empreendedores. Obrigado. Comparando, assim, né, muitas vezes você cara de jovem, tudo, e para mostrar para as pessoas que tem chance, né, fácil não é, podemos dizer, é muito trabalho, né, Júlio? Trabalha-se muito. De segunda a segunda, né, 365 dias do ano, mas... Coisa que não aparece, não tem como aparecer na internet, mas seria legal se... E uma coisa que eu já falei para o Júlio também, a gente sempre conversa muito sobre isso, né?
nós que somos empreendedores e para quem está assistindo aí também que for desse ramo vai entender o que eu vou falar. É pouca noite para muito pensamento e 24 horas é muito pouco tempo no dia para tudo que você tem que fazer. É mente pensante mesmo, não tem jeito. Ora, nós dividimos em alguns blocos de acordo com as perguntas, né? Esse primeiro bloco, seria a história e os primeiros passos, Júlio. Legal. E nós tivemos duas perguntas, sim, podemos dizer o que motivou a criação, né? Que você já fez uma pequena introdução, e as principais dificuldades do início e como você superou para atingir esse sucesso aí, que provavelmente vai só crescer, né? Sim. A minha maior motivação... Eu vendia cerveja na rua ali pro espetinho, então eu já tinha uma visão do que eu queria, que era abrir um comércio diferenciado na cidade. Por mais que eu fale assim, a gente não tem um luxo que a gente não tem uma mesa pro cara sentar, minha loja não tem o banheiro pro cliente final, só que eu precisava de uma loja bonita, o cliente... Porque, vamos falar assim, a aparência, mesmo com a minha loja fechada, ela é bonita, já é um diferencial. Então, eu já tinha na ideia de ter uma loja bonita, com preços competitivos, e eu já sabia algumas falhas, vamos dizer assim, do pessoal que já tinha, na época não era adega, falava distribuidor de bebidas ou cervejaria. Então, alguns pontos positivos deles eu já sabia, que eles eram uns clientes meus, e negativos também. Então, o que me motivou? Isso aí, eu falei, primeiramente, eu queria sair da CLT, né? Eu era repositor de supermercado, até 8 anos atrás eu era registrado com R$1.350 na carteira. Então, a maior motivação é ter uma qualidade de vida, não só a mim, mas proporcionar também para minha família uma qualidade de vida bacana. E a gente montou a loja, hoje está na esquina, mas é a primeira loja já com uns expositores, uns freezer bem posicionados, devido à experiência minha do supermercado. Então, tudo organizado, vamos resumir assim, né? Uma loja bonita e por dentro limpa e organizada e com preço competitivo. E isso, às vezes, era uma falha do pessoal que já estava na ativa aí. É o que a gente poderia falar para você, né? Muita gente bebe com os olhos também. Isso, entendeu? É isso que o pessoal tem que lembrar. Exatamente. O primeiro impacto também, né? Quando alguém fala, você come com os olhos, então vamos falar, a bebida também se faz para... Ela tem que ter algo a mais. O preço é importante, tem um preço, mas também não é o mais importante. O que hoje eu entrego mais é a questão da experiência, né? Experiência de viver o mundo Julius Beer ali da adega Julius Beer, entendeu? Então hoje a gente tem mais de 40 copão aí, mais de 40 drinks pra galera experimentar. A gente tem preços competitivos. Hoje eu tô rodeado de supermercado, tô no centro da cidade, mas isso não é um empecilho para mim, entendeu? Porque a gente também vende a experiência pro cliente, e devido à internet aí que também acabou facilitando isso aí pra gente, né? Ajudando, na verdade, né? Caminhando nisso, né, em termos assim, se você puder relatar se cometeu algum erro que você teve que modificar ao longo, né, desse processo, que contribuiu para o sucesso, ou seja, o erro como um aprendizado, para que o nosso telespectador, aí, o internauta que vai ver que nem tudo é perfeito, mas do erro tem que ter uma vantagem dele, né? Sim, o maior erro hoje não, né, que eu cometi antigamente, e a maior parte dos empreendedores do meu setor comete, vamos falar assim, não fazer um estudo. Por mais que eu vim da parte de bebidas, você tem que fazer um estudo do produto que mais sai na sua cidade, tal. Qual que foi o meu erro? Que eu até perdi o produto. Comprar um determinado volume de marca que não tinha uma demanda de saída aqui na nossa cidade. Então, isso, como vamos falar assim, eu não tinha um capital tão grande, que entrou na pergunta da dificuldade, e eu não tinha ainda tantos parceiros, como fornecedores, prazo, eu acabei errando nisso, entendeu? Então, para quem for começar, essa é a minha visão.
estude, primeiramente goste, né, do que faça, né? Não adianta fazer só por dinheiro. E estude as marcas, vamos falar assim, qualquer nicho, as marcas que mais saem na sua cidade, na sua região. Entendeu? Esse foi um dos principais erros. Peguei determinada marca, infelizmente ela não teve essa saída tão grande e eu tive um prejuízo. O que colocaria aí é mais uma pergunta que, por incrível que pareça, que seria isso, né? A pesquisa de mercado, né? Então você realça a importância de fazer uma pesquisa de mercado e, é lógico, né? Também de fornecedores, criar fornecedores que ajudem mais o seu empreendimento. Né? O fornecedor, igual eu falo, é um relacionamento. O Tiagão tá aí, você tem que gerar um relacionamento com o fornecedor. Além de você ter um preço bacana, ter um prazo. Começa a negociar um prazo. Na verdade, tem fornecedor que eu vendo o produto hoje, eu nem paguei o boleto. Então, trabalho hoje com o dinheiro do fornecedor. Então, essa é a visão também. Então, você tem que ter um bom relacionamento. Júlio, mas como que eu vou conseguir isso? Com o tempo. Você pagando primeiramente seu fornecedor certinho, com o tempo você vai conseguindo esse prazo, vamos dizer, essa fidelização, né? Então, porque se a pessoa conseguir essa confiança, isso, né? A confiança. Por isso que você falou bem. É uma via de mão dupla, né? Ou seja, né? uma troca de confiança e ao mesmo tempo o fornecedor enxergar que você também é um parceiro, né? Isso. Então a gente fala, ele não é só um simples fornecedor, é um parceiro. Você gera produto para ele, gera confiança. Mas só pegando o gancho dessa dinâmica aqui, o Júlio, ele é uma pessoa que ele cativa. Então, assim, falando agora como cliente, porque eu também consumo lá no estabelecimento dele, não estou falando como, vamos colocar o vendedor do licor que vende para ele, mas o Júlio, acho que o que foi a virada de chave dele na cidade, não só na cidade, mas na internet, foi esse entretenimento que ele tem com o público. É de colocar as pessoas que estão do outro lado da tela do celular como se elas estivessem ali. Tanto que ele faz o atendimento ao cliente, que é uma coisa que eu até então não tinha visto nas adegas. Então é uma dinâmica que ele faz com o cliente ali, do atendimento, como que é o atendimento, o que o cliente ele pede, né? Até mesmo eu acredito que ele faça isso para ele ter um cronograma ali do que mais sai também na adega dele, o que o pessoal mais pede, além do prático ali, né, no papel e caneta, mas também nos vídeos. Então, resumindo, o Júlio é isso aí, ele é um cara que ele cativa, ele envolve ali os clientes dele, como se fosse uma comunidade mesmo, sabe? Então, isso é o Júlio Sbir. Vender a experiência hoje, né? Não só preço, experiência. Vou vender experiência com um bom atendimento também, né? Exatamente. Não adianta eu filmar o cliente lá na hora que eu estou filmando com bom atendimento, sendo que depois com as câmeras desligadas não for da mesma forma. Mas não só eu atender, a equipe toda tem que entender que a gente coloca aqui, o que sai nas redes sociais é o dia a dia da loja e de todos os colaboradores da empresa. E quando eu falo Júlio Sbir, Júlio Sbir é uma comunidade, é uma família ali. É o time todo. É o time todo. E é importante, então, podemos dizer, de um treinamento, de tratar bem o colaborador, para que ele, que a gente for usando a linguagem, né, invista a camisa. Isso. Né? Dessa parte do colaborador, para mim, não que foi fácil, mas o que facilitou? Eu já tive do outro lado, né? Há pouco tempo atrás eu era CLT, então eu sei tudo que eu não gostaria de ouvir e eu sei que é o que eu gostaria de ouvir. Eu sei que é importante às vezes você dar um elogio tal, mas eu também sei tratar porque, eu sei que isso eu não gostaria de ouvir, então eu nunca vou falar isso aí pro meu time, né? Vou dizer assim. E hoje a loja lá, com o time que eu tenho lá, o pessoal tudo lá, toca praticamente sem eu, entendeu? E eu tenho os personagens lá também, né? Na minha falta lá, a gente criou uns personagens lá também. Galera boa também de comunicação também, com o celular na mão também. Ótimo, isso então é sinal que caminha como um verdadeiro empreendedor, ou seja, não precisa ficar no local para que o empreendimento siga, ou seja, filosofia já foi assumida pela equipe, isso é muito importante.
Júlio, tenha duas perguntinhas assim mais um pouco diretas, né? Se você fosse sugerir questão de investimentos, né? Lógico, você pega a sua experiência, são outros... Sim. Tem inflação no Brasil, o dinheiro muda, tudo, mas hoje, como você falaria assim para uma pessoa que está querendo empreender, né, a parte de investimentos, né, o que é necessário, dinheiro, e também a questão assim um pouco de legal, de burocracia, né, como que funciona essa parte aí, que às vezes o pessoal tem uma ideia e que não é falsa, que existe uma burocracia, que existe uma chatice, que o poder público às vezes mais atrapalha do que ajuda. Então eu queria que você esmiuçasse pela sua experiência e agora que poder ajudar o empreendedor que está querendo iniciar. É boa pergunta. Quem quer começar a abrir uma loja física, meios legais, tem que procurar um escritório de contabilidade, abrir um CNPJ, saiba que tem todos os trâmites. Mas eu falo assim, cada um no seu quadrado. Eu entendo de bebida. Tem que procurar um escritório de contabilidade da sua confiança para quê? Para fazer essa correria toda da burocracia. Alvará em prefeitura, tem que ter. Senão já começa errado. Aí já vai ter dor de cabeça, que a gente estava falando de prejuízo, já vai ter prejuízo. Investimento, para quem for começar. Igual eu falo, Júlio, não tem condição de ter uma loja grande igual a sua, mas começa com freezer, investe num bom freezer, investe numa logo legal, numa fachada legal, produtos que mais saem, de novo a gente está voltando nesse assunto, faça uma pesquisa de mercado, o que mais sai na sua cidade, pega aí uns 3, 4 itens alcoólicos, 2 itens não alcoólicos, entendeu? Quer fazer copo? Hoje, eu tenho um curso, mas hoje a internet está aí, às vezes se você tiver um tempo, você aprende rápido, entendeu? Fazer, então, nessas partes aí, para não ter problema, procure um escritório de contabilidade que ele vai fazer toda a correria para você, entendeu? Para você não ter... Eu já tive problema de denúncia, tentaram... A vigilância sanitária falou lá, eu vendo carne. Na época eu vendia carne. A vigilância autorizou. Eu não sei de onde veio a denúncia, a vigilância foi lá. E se eu não tivesse o alvará? Tá tudo certinho. Então, trabalha redondinho. E muita gente reclama, ainda mais pra mim. Eu sou um cara muito positivo. O Tiagão tá me conhecendo, ele sabe. Até em casa. Pô, tá vendo muito alta minha energia. Tô pagando tanto de imposto. Aprende o negócio. Vamos ser positivos, gente. Quanto mais... Se você estiver trabalhando certinho, redondinho... Se você não está deixando o seu freezer aberto, não tiver um freezer velho com a borracha saindo o ar de dentro, quanto mais energia você paga, sinal que você está vendendo mais. Sinal que você está abrindo mais seu freezer e sinal que você está vendendo mais. É positividade. Se você está pagando mais imposto, sinal que você está comprando mais. Entendeu? E está dando mais saída. Então, a gente tem que agradecer. Infelizmente está aí, não tem como correr do imposto, não tem como correr da energia. Entendeu? Não tem, vai fazer errado, já começou errado. Então, gente, vamos agradecer. Eu, quando vem lá, que eu paguei 2, 3 mil a mais de energia, eu sei que tá tudo certinho, tudo redondinho, eu olho os sistemas, vendi mais, não tem como. Paguei mais imposto? Comprei mais. Isso automaticamente consumiu mais energia. Então, faz parte do negócio. São despesas despesas necessárias e que, ao mesmo tempo, que são indicadores que o negócio está indo bem. Isso, eu sou bem... um conjunto de fatores, na verdade, né? Tudo é uma coisa que vai agregando a outra. O que você colocou, né, de começar, a pessoa às vezes não precisa começar grande, né? Como você falou, um freezer, um conjunto de produtos relativamente pequenos, mas com levantamento importante de mercado. Isso. E, ao mesmo tempo, se possível, fazer cursos, né? Isso. Inclusive do Júlio. Isso, a gente tem um curso de drinks, né? Brindando sucesso. A galera que quer começar a fazer copão, toda essa experiência minha de mercado, que a gente adquiriu, a gente colocou lá no curso Brindando Sucesso. Então, a galera que quer ganhar, igual eu falo lá no curso, quer ganhar bastante dinheiro fazendo drinks com margem de mais de 100% que os copão dá, é só juliusbeer.com e vir brindar o sucesso comigo, né, Tiagão? Isso aí. E olha, parece que eu falei, a sequência está dando isso. De novo, o terceiro bloco fala sobre isso, né? O bloco mix de produtos de fornecedores. E, olha só,
como definir um mix de bebidas e estratégia para encontrar e negociar com os bons fornecedores. Sim. Então, eu queria que você vai juntando, que a gente já conversou, mas Sim. só para colocar aqui, só para dar uma ênfase maior a isso. Hoje é importante você ter o diferencial nosso hoje, que a gente tem um portfólio bem grande de produtos. Eu, quando abri minha adega, confidencial com vocês, eu pensei que eu ia vender uísque até R$100, o limite. Vamos falar um Red Label, até R$100. Um cliente chegou lá e me pediu um Jack Daniels, que hoje deve estar uns R$150. Eu tive que ter. E os clientes foi pedindo. Então tem que ter um mix. É lógico, só que hoje eu vendo mais uma marca, vamos falar hoje de cerveja, né? Vamos falar, Heineken, Antártica Boa. Eu invisto pesado ali que eu sei que vai vender. Agora eu não vou investir pesado numa... não é queimando as marcas, mas numa Kaiser, numa Bavária. Não tem como você investir a mesma quantidade de grana ali, porque você tem que saber... Não é um produto de giro, né? Isso. Porque na verdade... É o mix de produto. Porque o Júlio ele não trabalha pelo que ele quer. E sim pelo cliente. Sim pelo que o consumidor final quer. Então, em cima disso que eu entendi que o Júlio quis dizer, em cima da preferência dos consumidores finais, é o que ele faz o pedido e dá a preferência, né? Isso. Não que não tenha. Não, tem que ter. Tem que ter se entrar na minha loja hoje, a gente tem mais de 300 produtos lá. Mas aí você entrando no meu estoque, você vai ver que umas outras marcas se destacam mais pelo volume, entendeu? Tem que grandes marcas o Júlio contou essa história, eu lembrei, eu morei em Minas 3 anos, eu tive lá eles chamam de espeteria, o que é adega, aqui o que é conveniência, serve festa, né, em São José do Rio Preto. Você vê, a gente está tão próximo aqui, mas muda a linguística, né? E eu montei uma espeteria na época em Minas e eu pensei nessa mesma linha de raciocínio do Júlio. Coloquei só Kaiser e Skol. Fiz uma análise de campo, né, ali do bairro onde eu me encontrava, mas pelo jeito eu tinha feito uma análise muito mal feita, porque quando eu fiz essa análise e coloquei esses 2 produtos na espeteria, passou um rapaz, parou com um carro na porta e pediu o Heineken de 600 ml. Eu falei, eu não tenho Heineken de 600 ml. Ele falou, mas como que não? Eu falei, não, aqui a gente só trabalha com Kaiser e Skol. Ele falou, você sabe onde você está? Eu falei, sei, eu fiz uma pesquisa de campo aqui, eu estou numa região assim. Ele falou, cara, a 1,5 km mais ou menos aqui você está a única represa que tem na cidade aqui, e que é a praia do Mineiro aqui de Contagem, e que todo final de semana todo mundo vai para lá. E o único caminho de acesso para essa represa é essa avenida onde você se encontra. Eu falei, então eu fiz a pesquisa de campo muito mal feita. Sim. Então, você vê que é o cliente consumidor final. E depois disso, desse feedback, obviamente, que eu aderi o produto, não só esse produto, mas como um portfólio aí bem extenso de produtos. Então, tanto o Júlio como o Thiago colocam que a importância de estar atento ao seu cliente e ao mercado em volta e também, às vezes, ser caminho, né? Porque muita gente pode passar no seu local de venda e, na verdade, ele não é nem do bairro, e sim como caminho. Isso que eu ia falar, porque igual aqui em Porto Ferreira, uma cidade, vamos falar, de 60 mil habitantes. Em dezembro, tem determinadas marcas que eu não vendo o ano inteiro. Em dezembro, que vem muito turista, algum familiar, eu começo a vender mais elas. Então, eu me atento ao meu estoque. Vamos comprar mais dessa determinada marca, que essa época ela vai sair. Porque eu também não posso dar espaço do cliente chegar na minha loja e eu não ter o produto. Eu corro o risco, ele vai em outra loja, outra adega, e se ele gosta da outra adega. Então é negócios, né? A gente não pode comprovar. O cliente ele vai 2 vezes na sua loja. Ele não passa disso. Ele vai a primeira, você não tem, ele volta. Na segunda vez, se não tiver o produto, ele não volta mais. E tem outro caso, nunca deixe o seu cliente experimentar o do concorrente. Não deixa ele beber outra água, não. Porque é perigoso ele gostar de alguns fatores, né? Que não é o produto não é o mesmo, a mesma cerveja, mas a cerveja pode ser a mesma, o licor pode ser o mesmo, mas tem o atendimento tem um monte de coisa. Cerveja mais gelada, um freezer que está gelando um pouco mais. Vários fatores. É consequência de um bom relacionamento que você tem com o cliente.
Daí, a parte que a gente queria que você falasse, e agora vai entrar na sua, não podemos ser expertise, né, de redes sociais, de como marketing, propaganda, eu vou usar a palavra marketing, propaganda comigo, e fidelização. Como você conseguiu e consegue manter esse ritmo constante essa é a palavra. e ao mesmo tempo de crescimento, né? Ou seja, além do cliente foi lá experimentar, ele retornou. Além dele continuar retornando, vira e mexe, novos clientes estão aparecendo pela lógica do meu pensamento. Então, eu queria que se você confirmasse isso. Carisma, né? O menino é carismático. Eu falo assim que hoje a rede social é minha vitrine. Loja de roupa não coloca lá o manequim com a loja bonita lá, com a roupa bonita. Então, hoje a rede social para mim é minha vitrine. Hoje a gente chegou até o licor 1985, também, né, Tiagão? Devido ao que ajudou foi a rede social. Explodimos o produto junto. Sim. O Tiagão também devido à rede social. Então, hoje não é só vendas na rede social. Além da experiência para o cliente quer estar lá, quer ser filmado, quer aparecer. Isso para mim é bom, porque o cliente vai voltar. Então, gera experiência tanto para mim quanto para o cliente. Para continuar o crescimento, é a palavra que você usou, constância. Eu falei isso hoje para uma pessoa. A pessoa está começando agora no ramo. É totalmente diferente do meu. Como que eu faço? Falei, constância. Todo dia você tem que estar no Instagram. Todo dia o cliente tem que ver você lá. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tem que ter. E outra, o Thiago sabe disso, ele aparece bastante no Instagram do Licor, 1985. Para quem não segue, já aproveita, deixa aí, já siga o E também daqui a pouco nós vamos fazer um drink aqui, né? Vamos isso, precisar da ajuda do nosso amigo Dani. O famoso copão de licor, 1985. Eu falo assim que o dono tem que aparecer. Meu Instagram só começou, ele teve um grande crescimento depois que eu comecei a aparecer. Eu só pegava meu celular e filmava com a minha mão. Entendeu? Depois que eu comecei a aparecer, meu Instagram deu um gigante. Da onde eu tive essa ideia? Eu comecei a ver grandes empresários aparecer. O João Adib, da CEMED, o velho da Havan, dona da Magazine Luiza, esses grandes empresários podem contratar o ator mais famoso que existe no universo. Mas o que eles fizeram? Não, eu vou aparecer. E para eles teve um retorno muito grande. Então eu falei, vou começar a aparecer também na minha rede social e isso é importante. O cliente quer ver, né, o dono da empresa. O João Adib prega justamente isso. Né? O João Adib fala que o maior protagonista do seu negócio é você mesmo. Sim. Tanto que o João Adib, pegando esse gancho do Júlio aí, eu também sigo o João Adib, acompanho ele. Para mim é uma das referências que eu tenho hoje no Brasil de empreendedores, né? E ele prega isso, que os maiores influenciadores que você pode ter não é só o próprio CEO da empresa, mas também com os seus colaboradores, né? Que ele faz até os vídeos lá na adega com o Bastião, né? Sim, sim. Mandar um abraço pro Bastião. Senão fica você Larissa, Bastião, Carol, Larissa, Carol e o John. Nossa, esqueci do John, tá? Um abraço para eles. Então é isso, essa dinâmica que chega o mais próximo da realidade de quem está assistindo do outro lado. Eu acho que transmite confiança, Pedro, credibilidade, e ao mesmo tempo também é um pouquinho do reflexo do atendimento, ou seja, ele vamos imaginar eu que não fui nenhuma vez pessoalmente, vi. Sim. Daí eu chego lá e vejo que é melhor do que da rede social, e aí eu vou voltar porque passa credibilidade. Eu acredito que seja um pouco disso também, né? Ou seja, você pessoalmente é melhor do que da rede social, porque quando é falso, a gente percebe. É o acolhimento. E pensando no negócio em si também, a rede social para mim hoje é muito importante. Hoje a rede social para mim é uma empresa praticamente, que a gente fecha parcerias que monetizam para a gente, devido ao nosso alcance de redes sociais, empresas fecham com a gente. O Thiago está aí na prova, hoje a gente é parceiro, tem outras empresas que fecham conosco também, devido ao nosso alcance. O TikTok não é monetizado, então hoje as redes sociais para mim
praticamente uma empresa. Também, Então, ou seja, ajuda também na receita. Tem que estar ativo. Da receita, né? Isso. Então, olha, além de vender o mix, além de ter boas parcerias com fornecedores, Sim. tem que usar as redes sociais não só como propaganda, mas também com parceria com até para oferir renda e ao mesmo tempo fidelizar o cliente, né? Eu vou falar assim, ó, aproveitar só o finalzinho da pergunta, muita gente fala, pô, mas eu preciso de 1000 visualização. Cara, se o seu Instagram hoje dá 200 visualizações, é só você falar isso. Imagine 200 pessoas aqui vendo você de graça. Se isso aí, se tornar 1% de venda, já começa... Já então, vale a pena, né? Não queira... É lógico que a gente tem que sempre pensar grande, começa pequeno com pensamento gigante, mas... Para crescer em rede social mesmo é a constância. E no caso, imagine, 200 pessoas, mesmo que seja todo 1%, mas todo dia então, olha só, a hora que chegar no final do mês, e garanto, dessas 200 ainda, depois ela como, opa, eu vi o vídeo lá, ó, fui lá, é melhor do que o vídeo. Então, por isso... Ou seja, tem que trabalhar, né, pessoal? Aí que ele já colocou desde o início. Tem que trabalhar. Não só vender o produto, tem que ter mercado, tem que usar as redes sociais para esse ponto, né? Hoje, só cortando, a média nossa é 5 milhões de visualização no Instagram. 5 a 6 milhões de visualização. Então, só que no início, não dava, juro pra você, não dava 30, 40. Entendeu? Mas é a constante, a constância. Fui 100 pessoas, 150. Pensa num cara feliz a hora que deu 100 visualização no meu Stories. Eu acho que eu não fiquei tão feliz quando deu 1000, quando deu 100 pessoas. Fiquei mais feliz quando deu 100. Porque é inimaginável. Então hoje a gente vive numa cidade de 60 mil. Vamos arredondar, né? Pessoas. Meu Instagram tá batendo 5, 6 milhões de pessoas para quem começou do zero. Eu nem tinha rede social. Fui ter rede social a hora que eu abri a loja, não tinha pessoal. O Júlio hoje ele é um cara, eu já conversei isso com ele, porque através dele hoje o Licor 1985 aí, ele tá nível Brasil. Porque 5 milhões, né? Então o Júlio hoje ele é nível Brasil. O Júlio, eu falo para ele, pela humildade dele, ele não tem noção ainda do tamanho dele. Né? Porque é um celular ali, é um vídeo, é uma gravação, é uma postagem. Mas como eu sou de São Paulo, moro em São Paulo, quando eu falo do Júlio, todo mundo já... o Júlio da adega lá de Porto Ferreiro, o Júlio Sbir, fala isso? Não, conheço. Então hoje o Júlio para o meu negócio ele é uma referência. Ele se tornou uma referência para o meu produto. E ele ajuda bastante, então... na divulgação, na venda e surgimento de novos clientes, novos apreciadores. Na verdade, o que eu costumo dizer é, como eu falei no começo da entrevista, né? O Júlio, eu e o Júlio, Deus não uniu pessoas, uniu propósito. E a gente tem um propósito de trabalhar, de unir forças para a gente poder crescer e realizar tudo aquilo que a gente tem em mente, tudo aquilo que a gente sempre almejou. E isso aqui eu sou suspeito a falar desse produto, mas antes de conhecer o Júlio, eu sempre falava, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso ser conhecido e reconhecido, porque eu tenho um produto com um preço que cabe no bolso e que vem sendo comparado aí em termos de qualidade com o licor número 1 do mercado. Então o Júlio foi o cara que achou o diamante e resolveu lapidar e expor isso aí e colocar em ascensão e que vem dando certo, né? Vem dando certo, graças a Deus. É só o começo, né? E aí, olha, num item aqui, né? Olha só, como foi? Vou fazer a pergunta. Criando uma marca forte que vai além do produto. Então, na verdade, você já está criando, já criou, né? O próprio Marco, aqui da MRC, ele registrou as marcas minhas. Então o pessoal também quer registrar a marca, né? Vamos aproveitar o espaço, que só procurar o Marco aí, o pessoal da MRC, que sensacional, ele me deu total suporte. E hoje, além de a gente ter uma marca forte, somos uma marca registrada, não só a adega, mas também os 3 estilos de cerveja, que a gente tem a cerveja Pilsen, a IPA e a de trigo.
Não trouxe ela aqui porque a fábrica que estava fazendo com a gente acabou parando de terceirizar, mas a gente já está fechando com outra fábrica, né, na verdade, e devido a esse alcance que a gente tem, essa marca forte que a gente criou, o Marco, igual ele falou, cara, você está correndo o risco de perder a sua marca. Aí entra o que o Thiago falou, eu não tenho ainda tanta noção de onde eu estou chegando. Não eu, né, a marca está chegando. E nisso, para fortalecer cada vez mais, vamos registrar, fazer o registro de marca aí, que é bem importante. No caso de expansão, como que está a sua cabeça então, da adega em si, para outras cidades, sim, outros locais, como que está essa perspectiva no curto prazo? Quando eu abri a adega onde ela está localizada hoje, o projeto foi pensando em franquia. Mas eu não tinha essa noção que não é assim também, né? Vamos chegar e abrir uma franquia. Eu tirei um pouco, guardado em geladeira. No meu Instagram, o pessoal pede de fora. Mas não é assim também. Para manter a mesma qualidade, eu digo do atendimento, dos produtos. Hoje, até mais uma vez usando o produto do 1985, a gente está expandindo na parte do atacado, vamos dizer assim. Então, minha loja hoje não tem a adega muito para onde crescer. Seria legal ter outra, só que a gente está falando de uma cidade pequena. Se eu colocar uma outra adega Julius Beer aqui na cidade, talvez não seria legal. Porque hoje a galera dos bairros vem até mim, né? Então, meu pensamento foi, eu mudei. De vez eu franquear ou eu mesmo fazer a loja 2, eu estou me estruturando para fazer o Július Atacado, vamos dizer assim. Os pequenas adegas que está abrindo, até o pessoal que já tem adega distribuidor, aí entra no assunto do fornecedor. Como eu tenho um relacionamento bacana com o fornecedor, hoje eu compro um volume maior, consigo o preço. E nisso a gente está expandindo nessa parte de atacado. Então, além do curso, as pessoas procurarem, você também pode ser um fornecedor de produtos de inovação, sim, produtos de qualidade, que já foram experimentados, sim, e que o mercado aceita e você vai ter toda uma técnica, repassar para eles a técnica de vender, a técnica do drink, porque você não vai vender só mais uma embalagem, você vai vender um produto já garantido. Igual eu falo, hoje eu vou vender só o licor, tá? Mas o licor é o licor do copão. Além do cara levar o produto, eu ensino ele a fazer o copo, independente se é o licor, se é um gin, se é um whisky. Dá pra você ganhar, paga R$15 aqui, mas dá pra você ganhar 30. Mas como, Júlio? Eu ensino. Então, é o pós-venda, né? É o pós-venda. Então, tá vendo uma galera da região aí comprar com a gente, de Salvador, Santa Rita, Tambaú, tem cliente, Pirassununga. Tá ficando bacana. Isso legal. É muito bom. Eu acho que é bom tanto para você, mas eu acredito para nós, da cidade. A gente tem que sempre lembrar isso, né? Quando uma empresa, um empresário cresce, ele gera riqueza, sim, e essa riqueza cai de gotas, né? Para todo mundo. É como se fosse uma chuva. Vai fertilizando toda a sociedade. Já ao contrário, quando um empresário vai mal, normalmente começa a haver uma secura em toda a sociedade. Por isso que a gente tem que valorizar os empreendedores, né? E, ao mesmo tempo, valorizar os da nossa região aqui também, sem criar o anti-estrangeiro, tudo, mas, ao mesmo tempo, valorizar todo mundo. Desde que tenha compromisso de, como o Thiago tem aí, né? Qualidade e um valor agregado muito bom, até na embalagem, Thiago. Aqui o cliente ele é feliz não só na hora de tomar, mas na hora de comprar também, viu? Isso aqui é muito bom. Isso cabe no bolso. Mas é aquilo que a gente estava conversando nos bastidores, né? Você se colocar no lugar do cliente. Acho que o Júlio é muito isso hoje, essa explosão aí na internet, no segmento dele de bebida, justamente por conta disso. É se colocar muito no lugar do cliente, né? Sim. Mas por que ele tem essa dinâmica? Por conta do que ele já foi, do que ele já passou. Minha mãe costumava muito dizer para mim que a gente, independente
do lugar onde a gente esteja, a gente nunca tem que esquecer das nossas raízes. Não que a gente tenha que lembrar do nosso passado, mas de vez em quando deitar a cabeça no travesseiro à noite ali, fazer uma reflexão de nós mesmos, né? Isso ajuda muito para a gente no outro dia não agir talvez de uma forma errada que a gente agiu no dia anterior. Então é humildade. Resumindo tudo, é humildade. Minha mãe falava muito isso também sobre humildade. E eu queria chegar assim, né, numa pergunta assim, como que você faz para manter essa pujança, essa vontade, essa disciplina como empreendedor? Para, às vezes, algum empreendedor está meio cansado, está meio desmotivado. Eu queria que você passasse essa mensagem, assim, de olhar nos seus olhos, eu vejo Sim. a confiança, a energia que você transmite. Então, eu queria saber, se você tem alguma dica para dar para os nossos empreendedores que estão, às vezes, cabisbaixo com alguma coisa, o que pode para motivar e ter uma disciplina para ser pujante? Sim, ó, eu penso assim, disciplina hoje, na minha visão, é mais importante do que a motivação. Então, hoje, até é engraçado que eu vou falar aqui, mas eu olho para trás, eu pegava minha moto um horário desse aqui, eu tava indo para Araras, eu quero sempre estar em evolução. Então, o menino de Pirassununga foi lá na minha loja faz uns 15 dias. Eu até falei para ele, cara, o que acontece comigo? Eu não quero, vamos dizer assim, a real, não quero ser o CLT de novo, eu não quero voltar a ganhar R$1.200. Eu só penso isso. Uma hora dessa eu tava correndo um certo risco, indo para Araras de moto, para trabalhar e voltar, chuva, sol na carcaça, e vamos falar assim, hoje é uma das maiores motivações para mim isso aí, entendeu? É olhar para trás e ver o que eu tenho hoje e ser grato. Por isso que eu falo que sou um cara muito positivo. Tem que ser grato, pô, Deus tá me abençoando, e buscar mais, sempre além. Não quero sofrer o que a gente passou lá atrás, entendeu? Mas eu falo assim, é bom você acordar motivado, mas tenha disciplina. Hoje eu não tô bem, mas eu vou ter que fazer um stories. Vou ter que falar com a galera que minha loja tá funcionando, que eu tenho... Não tô bem, tô com problema, mas eu vou ter que falar que eu tô com uma ação. Eu quero crescer, evoluir cada vez mais e ser positivo, nunca negativo. Porque aquela frase clichê, vocês devem ter ouvido já. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, vamos vender o lenço para quem tá chorando. Vamos para cima, né, Thiago? Manter a motivação aí. Isso. Primeiro, disciplina, e a disciplina já vai te deixar motivado, vamos dizer assim. Entendeu? Uma vai puxar a outra. Sempre. É que o ser humano, muitas das vezes, ele é meio ingrato, né? Com si mesmo, né? É uma reflexão. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. E a gente acaba que, às vezes, reclamando, né? Porque eu poderia estar assim, tá? Gente, um conselho. Para 5 minutos, manda ar pro cérebro e pensa da onde que Deus te tirou, o que você era anos atrás. Faz uma autorreflexão, que aí você vai entender que você não tá tão ruim assim, que o dia não tá tão ruim, que a situação não tá tão ruim. Seria assim, né? A visão... Hoje melhor do que ontem. Isso. Porque aí amanhã melhor que hoje. E não comparar com ninguém. Não. Isso. Nem com o derrotado, compare com você ontem. Isso, essa é a ideia. Eu acho que vocês seguem esse raciocínio e por isso também tem que caminhar. E outra coisa, eu vejo muita gente contando história dos outros, vivendo a história de outras pessoas. Eu falo porque eu vivi uma época assim. Né? A internet hoje aí, ela é uma janela aberta para todos, né? Então é o livre-arbítrio, você escolhe o que você quer. E dependendo do que você está vendo ali, do que você está assistindo, isso de certa forma, direta ou indiretamente, pode te afetar, né? Então eu cheguei a um ponto da minha vida que eu seguia ali o pessoal que tinha muito dinheiro, olhava a vida deles e eu ficava me perguntando, eu falei, pô, mas que horas que eu vou chegar nesse patamar, nesse nível? Que horas que eu vou ter? E quando eu parei de fazer isso, foi a minha virada de chave. Porque eu comecei a parar de viver a história dos outros,
eu parei de contar a história dos outros e comecei a escrever a minha história, né? E depois que eu comecei a tomar essa atitude, as coisas mudaram para mim. Porque a história é de cada um, o crescimento é de cada um. Lógico que a gente tem sempre que se apegar em histórias legais, né, de sucesso, como a do Júlio, no ramo do empreendedorismo, mas é a história dele, né? Não adianta a gente querer viver a história dele, porque a gente não vai viver a história dele, é a história dele, mas que isso sirva de inspiração, uma injeção de ânimo para a gente começar a nossa, né? E depois juntar, como a gente junta a nossa. E aproveitando da motivação, o que também e me faz, não posso esquecer também, hoje eu tenho família, né? Eu tenho um filho pequeno, tenho esposa, o Cauãzinho, mandar um abraço também pro meu filho Cauãzinho, pra minha esposa. Você olha pra eles ali a hora que você sai de casa, não tem como você não se motivar. A única coisa, eu peço pra minha esposa, me dá força aí, me dá energia. E eu até falo assim, nem vou falar muito, senão eu fico meio emocionado, né? Mas quando entra no assunto do meu filho, eu dou um cheirinho nele ali, que parece que essa é a maior motivação que eu tenho. Putz, eu precisava disso, só da energia dele ali. E essa também é uma das maiores motivações, você ter pessoas ali que fala assim, né, igual a minha esposa fala, é o herói da casa, aí é o provedor, vai pra cima, isso aí que não tem como você não se motivar. Tem que motivar, né, para... Júlio, nós estamos chegando aí, Thiago, também, às considerações finais, né? E eu queria, assim, a gente inverter o Thiago começar, o Júlio termina e depois a gente... O Thiago mostrar um drink aí junto com o Júlio. Eu não quero só mostrar, né? Tem que tomar. Eu não vou fazer essa maldade com vocês. Então você vai deixar a gente tomar? Então com tá certeza. Envolver vocês nesse movimento aí também que tá... Tiagão, aí antes de finalizar aí o podcast, galera, vai fazer aí o famoso licor dos copão, né, Thiago? O copão 1985 tá estouradaço aí, todas as adegas, distribuidora. Thiago é o pai do licor. Licor 1985 é sinônimo de celebração, né? Celebração de conquistas, sim, da vida. E hoje eu vou fazer esse copão aqui, boa, de licor 1985, celebrando esse momento. A gente pega aqui o gelo saborizado, ó. Gelo saborizado. Aí e o bom desse copão, aproveitar aí, que dá uma rentabilidade muito boa aí pro pessoal que tem adega aí. A gente coloca 100 ml, mas eu tô indo no olhômetro aqui, tá? Mas você coloca aí de 100 a 200 ml de licor. Eu venho com energético aqui agora, tropical. Eu tô com essa marca aqui, mas a marca pode ser do gosto aí que você achar melhor, desde que seja tropical, tá, gente? E vou completar aqui. Esse é o famoso copão aí. Com energético. Copão das adegas. Quem tem adega aí tem que ter copão. Se não tiver, tá deixando de ganhar dinheiro. E aí tá pronto. Aí, ó. O famoso copão do licor 1985, o licor dos copão. Esse é o brabo. Esse é diferente, hein, Thiagão? Depois você toma uma dosinha purinha também, se gostar. Excelente. Muito bom. Saboroso. Gostou? Muito bom. Na hora de pagar também... Um copão desse aí, quem vai reclamar? R$15 só. R$15. Realmente. E aí falando agora na margem de faturamento, né, que a gente tem que pensar não só no consumidor final, mas também para quem está de trás do balcão, que é o dono do comércio. Margem de faturamento é de 60%. Em uma única bebida, um copão desse aí. Aproveitar o gancho aí pra galera seguir o Instagram. Isso. Licor, @licor1985. Segue aí o nosso também, quem não segue aí, aproveitar. Não é porque a gente alcança 5, 6 milhões aí que tem muita gente que não segue. Já segue. Um seguidor é importante. Isso. Com certeza. Queria até aproveitar a oportunidade aqui, agradecer ao Júlio pelo convite, por ter conhecido vocês também. A vida é sobre isso, conectar pessoas, conectar histórias, para de certa forma aí, a gente continuar seguindo com força, com perseverança e com alegria no rosto, né? Nem todos os dias serão fáceis, mas quem disse que seria fácil, né? Então que a gente possa sempre pensar de uma maneira positiva,
que eu posso deixar de conselho para o pessoal é que tenha fé, tenha perseverança, foco, que uma hora vai. E agradecer por essa amizade. Eu falo, eu e o Júlio hoje passou de negócios, eu falo que ele é meu irmão. Se fala todo dia, né? A gente se fala todo dia. Independente tem um do dia negócio. que a gente não conversa, a gente conversa sobre tudo. Então, agradecer pela oportunidade que vocês me deram aqui. Eu meio que caí de paraquedas, viu, nessa entrevista. Que eu vim de São Paulo para cá para poder ver ele, para a gente poder conversar um pouco. E ele fez esse convite que para mim foi um convite muito especial. Eu, em nome do Porto Ferreira Hoje, em nome da empresa, do site, do podcast, agradeço, Thiago, pela sua presença. E agora o Júlio, pois finalmente, Júlio. Agradeço o espaço, agradeço o convite, todo mundo aí. Você, Mourão, Thiagão, o pessoal da equipe. Denis Tawani, o Marco. E quero dizer para o pessoal que pense em empreender, para os futuros empreendedores e o pessoal que já está no ramo, né? Comece com o que tem. Comece com o que tem. Não queira ser a perfeição no início, que tem os erros e acertos, entendeu? O mais difícil, quem já começou, já fez, quer começar, eu falo isso para todo mundo. Eu comecei a abrir minha adega só. Parabéns. Eu comecei com 20 fardinhos de cerveja. Na minha mãe, colocando num cômodo. Minha mãe mora numa casa de meio terreno. Então, de 20 fardinhos de cerveja, hoje a gente compra carreta, 30 pallet. Como que eu não posso ser grato? Então, seja grato pelo que você tem e mete marcha, vamos pra cima que dá certo. Não tem como dar errado se você acreditar em você mesmo. Nós agradecemos o internauta, agradecemos o Júlio. Valeu. Você, internauta, se puder compartilhar esse podcast, dá um clique aí, dá um joinha. Se quiser também entrar em contato com a gente, é só no Porto Ferreira Hoje, o portal de notícias de Porto Ferreira, região e agora do mundo, né, Tawani e Denis? Estamos caminhando aí com novas perspectivas do Porto Ferreira Hoje. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Isso nos motiva a continuar produzindo conteúdos para você e ajuda o nosso canal a crescer. Obrigado!